Neste trabalho, serão apresentadas as peças que formam o PlayStation 5, o seu suporte a Ray Tracing e o software encontrado no videogame. Começando pelo hardware, o PlayStation 5 é construído em torno de um SoC, ou em português, um sistema em um chip, e por isso seus componentes precisam ser customizados, como a CPU e a GPU, que são customizadas junto com a AMD. A CPU, ou Unidade Central de Processamento, possui arquitetura Zen 2 de 7 nanômetros e 8 núcleos. Esse processador roda em frequência variável e pode chegar a até 3,5 GHz. O chip gráfico utilizado possui uma GPU com arquitetura RDNA2 com 38 unidades computacionais, clock variável de até 2,23 GHz e desempenho de até 10,28 teraflops. Para o armazenamento, é usado um SSD customizado de 825 GB no total e 667 GB disponíveis para o usuário. Esse tamanho, aparentemente estranho em comparação com os padrões de mercado de 512 GB ou 1 TB, foi escolhido pela Sony por ser considerado ideal para o barramento de 12 canais. O controlador é conectado diretamente ao processador principal através de um PCI Express 4.0 de 4 pistas, o que permite uma taxa de transferência de 5,5 GB por segundo sem compressão de dados e entre 8 e 9 GB por segundo com compressão. Essa compressão pode ser no formato zlib, que é o padrão da indústria, ou Odell Kraken, que é um novo formato até 10% mais eficiente. O sistema ainda conta com a possibilidade de expansão de armazenamento através de um SSD NVMe no formato M2. Essa expansão só foi inteiramente suportada a partir do mês de setembro de 2021. No entanto, ainda assim, jogos de PlayStation 5 só podem ser instalados diretamente no SSD nativo do videogame, permitindo assim que apenas jogos de PlayStation 4 sejam instalados no slot de expansão. O sistema ele é vendido em duas versões, que se diferenciam só pela existência ou não de um drive óptico. A versão que possui o drive óptico é compatível com discos Ultra HD Blu-ray, e elas podem conter até 100 GB de dados, o dobro do tamanho máximo dos discos do PlayStation 4. Agora sobre o controle sem fio DualSense. Ele é baseado no DualShock do PlayStation 4, e ele é o principal dispositivo de entrada do PlayStation 5. Esse novo controle ele mantém os mesmos botões que o anterior, só eles renomearam o botão compartilhar para criar. Porém, tem um novo sistema de feedback, que ele é encontrado nos gatilhos adaptativos da parte traseira do controle. Eles podem ter sua resistência alterada, e essa alteração ela permite que em jogos como o NBA 2K21 eles possam simular condições mais realísticas. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei, ele simula o cansaço dos jogadores através dos gatilhos. E para além dos controles manuais, o DualSense ele também possui um conjunto de microfones que permite a comunicação entre os jogadores através do controle. E esse ainda conta com um USB-C para carregamento da bateria e um conector de áudio. Uma das novidades do PlayStation 5 é o Ray Tracing em tempo real. Basicamente, o Ray Tracing é um método para simular a iluminação em ambientes virtuais. O Ray Tracing é composto então por um algoritmo que tenta simular de forma mais realista possível o trajeto da luz, podendo ser esse trajeto de luz vindo de uma fonte natural ou artificial. No caso do PlayStation 5, esse algoritmo é aplicado na renderização de cenários em jogos. O Ray Tracing, apesar de já ser usado há um bom tempo na criação de filmes e séries, só pôde ser implementado recentemente nos consoles mais atuais, porque ele demanda de um grande poder de processamento. E o PlayStation 5,
enfim, consegue executar em tempo real esse método de simular a iluminação. Bom, então aqui eu vou fazer uma pequena demonstração do algoritmo de Ray Tracing sendo implementado em um ambiente virtual. Nessa primeira imagem não foi implementado o algoritmo e pode ser visto através dessas poças de água que os reflexos do cenário não estão sendo aplicados de uma forma fiel. E nessa segunda imagem foi implementado o algoritmo de Ray Tracing. E com o algoritmo, os reflexos na poça de água podem ser vistos de forma muito mais clara. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Enzo, eu sou do grupo do Érico, do Bernardo, do Ian e do Felipe, e eu vim falar um pouco para vocês sobre o software do PS5, que vai ser dividido em duas partes. Eu vou falar um pouco e o Felipe vai falar a outra parte. Então, eu vou começar falando. A interface de usuário redesenhada do PlayStation 5 é caracterizada pela Sony como acessível e informativa, fornecendo atualizações em tempo real das atividades dos amigos, atividades multijogador disponíveis e missões e recompensas para o jogador. Cerny afirmou que não queremos que o jogador tenha que inicializar o jogo para ver o que está acontecendo. Então, todas essas opções são visíveis na interface do usuário. Matt McLaurin, o atual vice-presidente de design UX da PlayStation, descreveu essa interface do usuário redesenhada como uma evolução muito interessante do sistema operacional e uma revisão de 100% da interface do usuário do PS4 e alguns novos conceitos muito diferentes. McLaurin afirmou que a IU é extremamente rápida, com uma linguagem visual nova e robusta. A Eurogamer diz que a interface do usuário foi concebida para responsividade, acessibilidade aprimorada, clareza e simplicidade. É renderizada em resolução 4K e High Dynamic Range. Os usuários são recebidos com uma animação estilística de inicialização e uma nova tela de login. Os conceitos e motivos centrais de design introduzidos no PS4 foram redesenhados em uma nova interface de usuário da tela inicial. Então é isso, pessoal. Foi mais sobre a interface de usuário, esse aprimoramento do PS4 e do PS5. E o Felipe vai continuar com a outra parte. É isso. Obrigado, gente, pela atenção. A mudança mais significativa em relação à interface do Play 4 é a introdução do centro de controle. O centro de controle é dividido em duas seções, a inferior e a superior. A parte superior é uma linha de cards sugerindo ações com base no jogo atual ou em ações recentes do player. Os cards relacionados ao jogo podem apresentar aos jogadores informações sobre o mesmo, tipo relatório de progresso para missões específicas ou desafios do jogo. Os assinantes do serviço pago da Sony, a PlayStation Plus, veem os cards do jogo com dicas detalhando como concluir certas tarefas. A PlayStation Store também foi diretamente integrada ao software global do Play 5, diferentemente do Play 4, que no Play 4 ele tinha um aplicativo diferentemente para você acessar a PlayStation Store. Agora no Play 5 ele já está diretamente integrado. Esses recursos estão disponíveis para jogos de Play 5 ou para jogos de Play 4 atualizados. A parte inferior agora do centro de controle contém uma linha horizontal personalizável de ícones, incluindo notificações, atualizações de status, lista de amigos e configurações do sistema.